Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, meu convidado especial e nosso grande público. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais, de IA, surreais, de um mundo invariavelmente, vocês sabem, cheio de guerras e cheios de big techs e inteligências artificiais, que a despeito das grandes algazarras da novidade novidadeira, certamente vão fazer vocês trabalharem muito mais do que antes. Aleluia. A essa altura, vocês sabem, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador, um professor de história, num Brasil que tem um violento passado pela frente. E, desde 2021, estou aqui com vocês no Provocação Histórica, nosso grande público, divulgando aqui, digamos assim, a palavra da história, mas também a palavra, digamos, da arte, da arquitetura, do urbanismo, das cidades. Esse que vos fala também acabou fazendo, né, como pós-graduação, mestrado e doutorado, uma espécie de história da cidade de São Paulo, pelo menos parte dessa história, estudando uma série de construtores da Paulicéia Desvairada. E há tempos que estava aqui para trazer aqui no palco do Provocação Histórica um amigo muito querido, arquiteto, urbanista, historiador da arquitetura, docente da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, também agora ele, né, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa e um conhecedor profundo da alma encantadora das ruas, das cidades do Brasil e do mundo. Então eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação Histórica ele, Fernando Attic. Seja muito bem-vindo, finalmente, ao Provocação Histórica. Um prazer enorme, Lindenay. Conseguimos, né? Deu certo. Muito certo. E você, pró-reitor, olha, meu amigo pró-reitor de pós-graduação, né, da Unifesp, a reitoria fica aqui pertinho, né, do estúdio na Vila Mariana, né? Bem vizinha, na Sena Madureira 1500. Como está a vida de gestor da universidade pública? Uma alegria ver você, né, com o seu perfil, porque, em geral, os professores meio que fogem da raia, né? E você foi lá e assumiu a coisa. Olha, eu tenho algumas negações na minha vida que foram reveladas para mim de uma maneira quase que provocativas. A primeira é que eu não queria ser professor, de jeito nenhum. Sou filho de 2 pedagogos que foram professores da rede estadual a vida inteira e eu, adolescente, falava, não quero de jeito nenhum, não vou ser, fui fazer arquitetura. E na arquitetura eu acabei descobrindo o gosto pela pesquisa e, paralelamente, a própria docência. E quando entrei na universidade pública, eu tinha sido coordenador de curso de graduação em arquitetura e urbanismo no interior. Em Bragança, né? A Universidade de São Francisco, que a sede era em Bragança, o campus era Itatiba. Ah, verdade. E eu falei, não quero mais saber disso, acho que não tenho vocação para isso. E durante a universidade eu fiquei aqui alguns anos só na docência e na pesquisa, até que em 2017 eu assumi uma instância dentro da Universidade Federal de São Paulo, que se chama Câmara de Pós-Graduação em Pesquisa, que é um braço da reitoria nos campi. Até a convite de uma grande amiga nossa em comum, André Slemer, que já esteve aqui. André Slemer. André é minha madrinha administrativa. Um beijo no coração dela. Devo muito isso a ela. E gostei muito. E acho que fiz um trabalho de entender, por ter ficado bastante tempo também só como pesquisador e docente, o que a gente precisava trazer para a gestão. Então, de 2017 até agora, eu fui passando por instâncias dessa vida administrativa, até que em 2021 eu fui convidado a assumir um cargo de coordenação dessa pró-reitoria que eu trabalho hoje como titular, que chamava Integração Acadêmica, que discutia as questões de reparação histórica, né? Então, a introdução das cotas para pós-graduação, a possibilidade de melhorar a comunicação científica, era um setor que eu gostava muito. Em 2022 eu fui convidado a assumir então o posto de pró-reitor adjunto, da professora Lia Bittencourt, que hoje é a nossa vice-reitora. E depois, quando ela se candidatou, junto com a professora Raine, nossa reitora, elas me convidaram a assumir a titularidade dessa pasta. Eu nunca tinha planejado isso, não. E apareceu. E estou gostando. Estou lá desde maio, então, de 22, quando eu assumi como adjunto, e desde julho de 23 como titular da pasta. A Unifesp tem origem lá na Escola Paulista de Medicina, em 1933. Quer dizer, ela é um ano anterior à USP, né? Sim. A USP articula-se como projeto de universidade, assimilando inclusive as outras universidades e escolas que estavam isoladas, né, na verdade, as faculdades e escolas, vira uma universidade. A Unifesp era uma escola isolada de medicina,
com enfermagem já. E durante sua trajetória até o governo de Juscelino Kubitschek, ela era uma escola privada. Ela é estatizada, ela é federalizada pelo Juscelino nos anos 50 e começa uma trajetória, então, como uma escola de grande referência pública, né, a paulista, como todo mundo conhece, até que em 94 ela vira universidade, de fato. Mas ainda era uma universidade que tinha 4 cursos de graduação da área da saúde. Enfermagem, medicina, fono e o que a gente chamava de ortóptica na época, que hoje é tecnologia oftálmica. E em 2005, no governo do presidente Lula, o ministro Haddad fez um desafio que a Universidade Federal da maior cidade do Brasil, na região metropolitana mais povoada, precisava ser expandida. E a gente se expandiu. Hoje nós somos, então, 7 campi, 9 unidades universitárias, temos uma população estimada entre residentes, alunos de pós-graduação, de graduação, docentes, técnicos, quase beirando os 40 mil. Nossa Senhora. Então nós temos aí uma população gigantesca. E nessa trajetória toda, até 2023, nenhuma pessoa que não fosse da área da saúde tinha assumido a pasta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Eu sou o primeiro pró-reitor que vem de uma área não da saúde e ainda por cima das humanas, de um campus da expansão. Então é algo que, quando eu me dei conta disso, foi muito interessante de perceber, né? Como a profissionalização da universidade para todas as áreas do conhecimento teve a condição de agora ter um pró-reitor que não lida só com o campus da Alma Mater, mas lida com a pesquisa num sentido maior. Então, respondendo no início da pergunta, é um desafio num Brasil que é muito assimétrico, que tem uma dificuldade ainda de manutenção dos seus estudantes dentro da sua própria estrutura de formação como cientistas, mas ao mesmo tempo é gratificante que você conhece a universidade por inteiro, em todas as áreas, conhece pessoas fabulosas, estar dentro do sistema de produção de conhecimento, como a universidade te faz um pesquisador melhor. Você enxerga problemas de uma maneira que não são só daquele nicho onde você se formou, né? Maravilha, uma alegria mesmo. Que bom que você está lá e parabéns pela trajetória. E, aliás, é uma figura que é a primeira dessa área que não é da saúde, mas que é do Departamento de História da Unifesp, mas digamos que, tanto quanto esse que vos fala, e você mesmo me viu lá atrás nessas áreas não deslocadas, mas mais híbridas, né? Você é um arquiteto urbanista de formação e, inclusive, está hoje aqui para falar de outras coisas, dentre outras coisas, essas aqui que está aparecendo na foto, e a história das cidades, a alma encantadora das ruas. Vai aqui encarnar João do Rio, porque o Atique é arquiteto urbanista, historiador da arquitetura, e põe aqui Voz de Minha Alma na tela, lançou no final do ano passado, mas está aí na praça, Crônicas das Calçadas. Põe aqui para o nosso grande público na tela, vê? Olha lá, ó. Tem até aqui uma resenha no A Terra é Redonda, né? Uma resenha do livro, mas tem também a capa aqui, Crônicas das Calçadas. Vamos falar das cidades, né? Olha lá, ó, que bonito. Crônicas das Calçadas, Fernando Atique. Como que surgiu? Foram textos que você foi escrevendo? É bem curioso isso. Um grande amigo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o Gustavo Curcio, ele montou um projeto de extensão alguns anos atrás, que é uma revista de arquitetura, chamada ArcXP. Essa revista, desde o número inicial, tem uma coluna que eu assino. E essa coluna eu gosto de uma liberdade muito grande para abordar vários assuntos que tenham a ver com minhas preocupações. E eu acabei escrevendo, então, ininterruptamente, né, com exceção de um número que eu não escrevi, porque eu não dei conta de entregar. Acho que tem a ver também com assumir a gestão de uma maneira um pouco mais intensa nesse momento. Então, durante 5 anos eu escrevi essa coluna, uma revista trimestral, de distribuição gratuita, em que eu discorri sobre coisas que me preocupavam. E durante a pandemia, que nós estávamos bem reclusos, eu sentia muita falta de fazer algo que eu gosto muito, que é palmilhar a cidade. Sim. E eu fui vendo a cidade se modificando, inclusive com aquele arrasamento enorme do Vale do Anhangabaú, para a implantação de um projeto que eu particularmente não gosto e acho que não foi uma boa escolha para a cidade. Os skatistas adoraram. Adoraram, né? A gente brinca, inclusive, jocosamente, que aquilo virou uma excelente pista de pouso para pombos. Não tem mais nenhuma interferência e tal. Eu comecei a perceber que uma tradição que o Brasil tinha, e sobretudo São Paulo, que era das calçadas, inclusive reproduzindo elementos icônicos da identidade paulista, estavam desaparecendo. E eu comecei a escrever várias dessas crônicas falando sobre o desaparecimento dos calceteiros, da pedra portuguesa,
do próprio mosaico que a Mirtz desenhou com o mapa de São Paulo, da possibilidade de olhar para a calçada como um lugar de encontro, como isso fazia falta, e fui discorrendo sobre isso. Quando a revista completou 5 anos, o Gustavo me propôs compilar as crônicas e transformar num livro. E eu levei um certo susto, porque eu nunca tinha pensado que isso pudesse ser enfeixado. Mas a gente mergulhou nessa história. E para montar, então, esse livro, que é comemorativo dos 5 anos da ArcXP, mas também dessa minha descoberta aí como articulista, cronista, eu convidei um colega da universidade, o Alex Heipert, que é fotógrafo e que faz fotografias com a temática urbana e que é de uma descrição enorme, embora já tenha participado de mostras coletivas e até individuais em vários lugares do mundo, para colocar fotografias dele dentro do livro. E o livro, então, saiu no finalzinho do ano passado. Estava com uma distribuição mais contida, porque era uma coisa meio celebradora da revista, mas a gente fez um lançamento na Megafauna no comecinho de novembro do ano passado, e que bombou, assim, foram mais de 200 colegas lá na noite de autógrafos. Então, o que o livro traz? O livro tem esse nome, Crônicas das Calçadas, porque majoritariamente ele reflete esse período de que nós estávamos reclusos, quase sem poder ir para o lugar do encontro, que é a rua, sobretudo por essa dimensão da calçada, e eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras. Então, grande parte do que está dentro desse trabalho fala sobre por que a cidade ou a palavra X reflete alguma coisa que tem a ver linguisticamente com um encontro. Então, quando eu coloquei esse título, eu estava fazendo uma brincadeira com 3 crônicas que falam de calçados propriamente de São Paulo, mas também fazendo uma brincadeira com um historiador da arquitetura e das cidades que eu gosto muito, que escreveu um livro nos Estados Unidos que se chamava The Sideway Critic, o crítico das calçadas. Sideway Critic. E quando esse livro saiu, eu acabei comprando muito tempo depois, eu achava interessantíssimo como observar o que acontecia na rua podia ser algo que tinha a ver com esse lugar de estar nessa fronteira. E acho que a calçada, ela delimita, né, a partir do momento que ela surge, enquanto sinônimo de passeio, enquanto sinônimo de percurso mesmo, um lugar em que você está tanto quase dentro de algum lugar, como quase fora também de outro. Então você se coloca numa posição de observador mútuo daquilo que passa, daquilo que fica, daquilo que desaparece. E o livro, então, tem um pouco esse título, fazendo, então, referência ao Lewis Mumford, que é esse historiador. Simplesmente foi ele que Simplesmente. Então, ele tem esse livro, e essa brincadeira aparece um pouco também nessa minha posição. Então, tem crônicas falando da calçada propriamente dito, tem falando sobre a palavra casa, tem falando sobre a origem da domesticidade, sobre o efeito de a gente ser pai de planta, e eu sou pai de planta, e a gente ter criado as urban jungles aí durante a pandemia. Tem também falando sobre outras dinâmicas, como, por exemplo, o fato de a gente produzir muito lixo e não saber o que faz com isso. Então, vou jogar fora. De onde? Da sua casa, da sua calçada, porque o fora é o mesmo planeta. Exatamente. Ele vai aparecer na soleira de outra pessoa. Então, foi muito bem recebido, né? Essa crítica que saiu aí no Terra Redonda foi assinada por um ex-aluno, inclusive foi uma grata surpresa. O Júlio, que agora já é mestre também. E vários outros lugares já falaram, já pude explanar um pouco sobre isso. É um livrinho, então, bem pequeno, é um livro de bolso, mas foi feito para ser usado para ler durante deslocamentos, até lendo na calçada, talvez. E esta proposta, ela talvez renda um volume 2, porque a gente já tem aí pelo menos mais 6 ou 7 crônicas que foram feitas e talvez tenha uma outra possibilidade. Mas essa coisa de eu ser um arquiteto que trabalha com história e num departamento de história me fez ganhar talvez uma capacidade de articular referências que eu queria transformar para o grande público. Sim. Que não fosse só do arquiteto, do urbanista ou do historiador do urbano. Dito da área, né? Eu queria que as pessoas entendessem por que determinadas coisas existem onde estão. Então, tem discussão sobre monumentos, se deixa ou se tira, tem discussão sobre iluminação pública, tem discussão sobre cultivo de plantas, tem um pouco... Mobiliário urbano. Mas que é fundamental. Exatamente. E também tem uma discussão sobre palavras que a gente... É uma coisa que eu gosto muito de chamar, nomes que nós guardamos em casa. O nome Carmen, por exemplo, que é um nome que
foi usado para batizar muitas das nossas tias-avós, avós, bisavós, e que hoje desapareceu praticamente, né, como moda, ele, na verdade, ele tem uma relação direta com a história da arquitetura. Carmen é a palavra usada na região do sul da Espanha, né, que foi a região da resistência, da dominação árabe na Península Ibérica, para designar o pátio interno de uma casa protegida. Aí. Então, quando você vai para Granada, por exemplo, você passeando, você vai ver várias plaquinhas de rua escrito Carmen del não sei o quê, Carmen del talalá. E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui procurar e aí descobri. Então você entra por aquele portão fechado, muitas vezes até com evocações de Muxarabi, aquela grande área interna, muitas vezes com uma fonte, era o lugar da delícia, da convivência, do cheiro, do odor, da proteção, da vivência, e que acabou sendo usado por vários poetas desses séculos XVIII e XIX para falar sobre essa vida cotidiana mesmo. Isso virou nome de pessoas. Nessa transposição para as Américas vieram várias carnes. Exatamente. Então, você estava fazendo a provocação, né, sobre o João do Rio. Tem um pouco isso, assim, de olhar o que dá nome para as coisas e que a gente transforma, mas que quando você vai olhar historicamente tem uma relação espacial. Completamente, né? Não sei onde eu li agora, mas você já deve ter topado com essa expressão, que a arquitetura, e nesse sentido também o urbanismo, é a única arte inevitável, né? Então, falemos assim, né? Afinal, o que define, então, pensando nessas crônicas, nessa história, que definiria, pelo menos na modernidade, uma cidade? Seus rituais, seus cheiros, suas... Aqui a gente está vendo uma fotografia emblemática do começo do século XX em São Paulo, na rua direita, de levantando o calçamento, colocando a linha do bonde, né? Quer dizer, um momento crucial de transformação também da cidade de São Paulo, mas não só, né? Vem ali de todas as grandes transformações do último quartel do século XIX, praticamente em todo o mundo ocidental, né? Sim. Como é que você fala para os seus aluninhos, chegam lá, claro que você está agora na gestão, mas uma hora você volta para a sala de aula e alguém pergunta assim, mais ou menos como o filho lá do Mark Bloch perguntou, o aluno vai chegar assim e vai falar, Fernando, afinal, para que serve a cidade? O que é a cidade? Eu acho que uma grande definição de cidade é aquela que nos coloca a possibilidade de enxergar que ela é o espaço da convivência. É o espaço da desigualdade, inclusive. Porque quando a gente convive, a gente não vai conviver só com iguais. Então, eu acho que a grande beleza da definição de cidade é aquele espaço em que a gente se entrosa, se enrosca, mas ao mesmo tempo a gente percebe o outro numa categorização que às vezes é do mesmo lado, é do igual, mas também é do diferente. Não tem outra instância habitável nesse planeta em que a gente tenha isso, né? A gente pode falar de biodiversidade, mas eles estão numa simbiose que muitas vezes é até muito delicada, mas eles se conhecem, vivem numa certa harmonia, apesar de serem diversos. A cidade não pressupõe harmonia. Ela pressupõe, na verdade, um choque, um enfoque que muitas vezes é até mesmo brutal. Ela pode ser calma, ela pode ser até agregadora, mas ela sempre vai ter um elemento de disputa e de desigualdade dentro de si. E é nisso que a gente tem a possibilidade de pensar que a própria arquitetura que vai moldando essa cidade ao longo da sua história, ela é um pronunciamento, né? Eu tenho uma formação aí burdesiana muito forte, eu acho que é importante a gente perceber que não tem arquitetura que não seja conceitualmente aparelhada. Quando você faz uma fachada, né, faz a cara de uma construção... Aparelhada? Explique. Exatamente. A palavra fachada é uma palavra interessante, né? Ela vem de facciata, que vem de face, que vem de cara. Aquilo que eu mostro para o outro. Aquilo que eu cuido, porque eu preciso, a partir dela, revelar quem eu sou, as minhas expressões, né? Fazer as minhas provocações até gestuais quando eu estou falando do ser humano, efetivamente. Na arquitetura isso também acontece. Então, quando eu faço uma construção e eu penso nessa fachada, eu estou pronunciando para alguém que vai ver o que eu quero pronunciar. Então, assim, eu sou uma pessoa que quer fazer ostentação, eu quero impor um determinado rito. Isso gerou uma gramática. E essa gramática, no ecletismo, que você estudou tão bem, ela foi pensada para comunicar o que acontecia. Então, em determinados momentos da história, você tem determinadas formas que dizem aqui é um hospital, isso aqui é um fórum, isso é uma igreja. Nós assimilamos essa linguagem comunicativa. Então, a construção comunica. E quando ela comunica, ela está fazendo um aparelhamento de um determinado discurso vencedor, porque eu tive dinheiro para fazer isso, em cima de outra pessoa. Isso não quer dizer que a população que, de certa forma, valeu-se de uma forma mais
coesa ou mais simples, também não tenha como ser lida como pronunciadora de algo, às vezes até de uma persistência técnica. Aprendeu a construir com os ancestrais e manteve aquilo porque ele é viabilizadora dessa minha possibilidade de pronunciar. Então existem provocações, né, históricas na própria forma da cidade, que se a gente não aprende a ler, a gente só olha para a cidade como alguma coisa em que a gente circula. Na verdade, a construção ela mostra que a gente quer ficar. E ao fazer a construção, ao fazer a fachada, você quer comunicar um lugar, literalmente, de quem fez aquilo ali. Então, é muito interessante quando você percebe que você mora de aluguel, porque você faz um cotidiano, você apresenta o espaço a partir daquilo que é móvel, que é seu. Mas o rígido da construção, né, o imóvel propriamente dito, foi pensado por outra pessoa. Então, quando você está morando de aluguel, na verdade, você está fazendo quase com contradiscurso de alguém que, porventura, construiu aquilo. Sim. Então, é muito interessante perceber como a arquitetura, apesar de ser vista em alguns lugares, e até países como um ato de engenharia, primo da engenharia, ou de construção dura, ou das exatas, no fundo, ela é um discurso social, por si. Primeiro porque você entende as condições materiais, econômicas, até mesmo artísticas, mas sobretudo de linguagem comunicativa daquilo que está posto ali. E essa relação do ser humano, ela é fundamental. Não existe arquitetura que não se preste a um determinado fim. A diferença entre uma instalação, uma escultura e a arquitetura ela tem que servir para alguém. Então eu sempre brinco que talvez a arquitetura seja a mais social das artes. Porque ninguém consegue fazer uma construção inteira se alguém não for usá-la. Ela perde seu sentido. Então isso é muito interessante. Não existiria arquitetura se não houvesse humanidade. Mas isso não quer dizer que a gente seja exatamente altruísta a ponto de todo mundo ter direito a ter arquitetura. Total. Porque a gente vive num mundo de espoliação. Então quando eu construo e faço reverberar uma grande projeção econômica a partir da minha fachada, da minha arquitetura, do meu trancamento dentro dos condomínios fechados, eu estou negando a possibilidade das pessoas verem. Isto é um ponto, inclusive, que eu acho que marca a cidade contemporânea, né? Por que ela é o espaço da desigualdade? Quando a gente desenvolve esse fenômeno da grande eclosão dessa urbanização das bordas da cidade, eu não estou falando da periferia, eu estou falando do evento das próprias condomínios fechados, nós criamos para a cidade um discurso que eu antigamente comunicava a minha grandeza, a minha riqueza e fazia você circular por essas ruas e calçadas para que você percebesse o quão distante de você eu estou, porque eu construí essa casa. Agora você pode até tentar circular por lá, mas eu estou tão distante de você que eu pus um muro para você ficar ainda mais perceptivo de que eu não quero que você me conheça. Então é um grau de afronta que é muito ruim, porque as pessoas se trancaram. E ao mesmo tempo que se trancaram, elas não desenham cidade, elas desenham muros, né? O lindo livro da Teresa Caldeira, Cidade de Muros, é isso. Nós criamos uma urbanização que ganhou tolerância em abandonar o discurso da fachada para fazer uma fachada muitas vezes para o vizinho da frente, cercada por um muro, e esse muro comunica que você nunca vai me atingir. É como se eu tivesse feito um pódio, colocado uma redoma para que eu fosse inatingível de fato. E isto é um discurso arquitetônico. Então a arquitetura não tem só beleza, ela tem crueldade dentro de si. E é nessa ruptura de tentar mitigar esse muro literalmente colocado entre as pessoas que uma boa cidade deveria zelar. Porque o espaço público é o espaço em que a gente se mistura. É talvez a grande demonstração de como a cidade pode ser legal. E os paulistas e paulistanos têm uma dificuldade muito grande em usar as calçadas do espaço público. Aliás, muitas delas completamente acidentadas, né? Lembra da Marta Suplicy? Acho que na primeira gestão dela, quer dizer, na gestão dela, ela estava com um sapato de salto alto, assim, ela foi tropeçando. Nossa, temos que arrumar essas calçadas. E teve um programa chamado Reconstruir as Calçadas do Centro. Um camarada meu da faculdade trabalhou nesse programa. E teve outra coisa muito interessante. Ela criou aquilo que foi grande polêmica no começo da sua gestão, que foi a Operação Belezura. Ah, é? É. Então já tinha... Faziam mutirões para irem pintar muros que estavam pichados, grafitados, ou que estavam precisando de reformas. E isso a imprensa caiu matando, porque era cosmético, não era estrutural, a cidade por si não estava sendo zelada, gerida. Então, aquilo que o Dória fez depois, ou o Kassab, ela já tinha feito de alguma maneira. Lá atrás. Então tem uma coisa nessa cidade muito grande que é de a gente ter, primeiro, microcidades, microdiscursos.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar a diferença. Então, eu cada vez mais quero ficar entre os iguais. Sobretudo a classe média e a elite. Quando a gente trabalha com população de outros estratos, que são os que vivenciam o transporte público, que fazem a cidade, que circulam, eles emprestam segurança, inclusive, para as vias, porque você tem trânsito. Quando você abandona os lugares de permanência, você impõe um grau de periculosidade, ou pelo menos uma alienação do que é a própria cidade, que é muito grande. Olha, você conhece, eu trabalho num campus que fica na região metropolitana, em Guarulhos, que é Pimentas, nos né? Pimentas, é a região periférica de Guarulhos, quase Arujá. É um deslocamento que é longo, é dificultoso, as pessoas chegam lá, vindas de várias regiões, e eu sempre dei aula sobre o que eu dou aula, né? História da cidade, história da preservação, e vou com os alunos para a cidade. Era muito estranho perceber que pessoas que vinham, às vezes, do Tabuão, que vinham de São José dos Campos, que moravam na freguesia do Ó, ou que estavam ali, por exemplo, Parelheiros, como a gente teve alunos, que nunca tinham ido ao centro da cidade. Ao centro de São Paulo. São Paulo, né? Você marcava, vamos nos encontrar na Sé, porque vamos ao pátio do colégio. Era um estranhamento muito grande. Nunca tinham ido. Não, porque as redes de transporte coletivo muitas vezes não precisavam ser acionadas a Céu Centro para você fazer os seus deslocamentos. Quer dizer, você tem micro-regiões em que você nasce, cresce, estuda, e se não tiver uma provocação que te faça ir para outro lugar, você vai morrer lá. Então, quando você desloca e aumenta esse mapa mental, trazendo esses corpos para outros territórios, você devolve uma coisa que para a cidade é fundamental. Ela passa a ser de todos. Ela não deixa de ser um nicho e ela passa a ser um ambiente que pode ser usado. E isso é transformador. Eu tive orientandos que nasceram em Guarulhos, foram estudar em Guarulhos e nunca tinham vindo ao centro. O dia que vieram, ficaram alucinadamente felizes, porque percebiam que estavam descobrindo algo que eles tinham direito a ter, até de visual, e eles não sabiam. E, querendo ou não, com todas as contradições, é uma história impressionante. A gente está vendo aqui um pedaço dessa transformação de uma cidade de taipa de pilão para uma cidade de tijolo, a energia elétrica começando ali, mas tem paisagens do centro de São Paulo que, né, em termos de digamos assim, né, belezura, ostentação, estética, não perdem para nenhuma do mundo, né? Não perdem. E eu acho que tem uma coisa interessante. Pensando, né, antropologicamente, você fez isso acontecer em São Paulo porque ele fazia sentido no discurso de alguém que estava aqui. Você só assimila um dado cultural de outra cultura, né? É Gertz isso. Quando ele faz sentido para a pessoa que está demandando isso. Então, também entender quem é o demandante por esse tipo de imagem ou estrutura ajuda a gente a pensar esse torvelinho revolucionário que a gente teve aqui. Então, é muito engraçado porque a gente não encontra muitas manifestações de arquitetura dos imigrantes em São Paulo, né? E quando encontra é meio maquiado, né? Como aconteceu com a orientalização da liberdade. Mas a gente consegue perceber que alguém que teve dinheiro, um pecúlio que seja, para construir algo, ele queria fazer aquilo acontecer e ter uma solidez porque aquilo ia perdurar. Era um bem de raiz. Então, essa persistência, ela... Você falou muito bonito, né? As pessoas querem construir arquitetura e colocar sua marca porque elas querem ficar. Querem ficar. Mas muitas vezes não ficam, né? Por N motivos. E aí eu acho que entra um dado muito cultural paulista e paulistano desde o princípio, que tem a ver com a seriação que você acabou de citar. As pessoas construíam para durar. E essas construções duraram. E elas permaneciam e tinham transmissões. A gente inventou um processo que é a demolição. Embora ela sempre tenha existido, São Paulo ela deflagrou para si um apagamento intencional porque parece que eu tenho que me substituir. Então, quando você faz a demolição de um edifício de arquitetura, você, na verdade, está falando para quem construiu que você já passou. Ou como dizem nas quebradas lá perto do campus, perdeu o playboy. Por quê? Porque você está substituindo alguém que tinha uma intencionalidade de permanência, de discurso, de revelação de um determinado modo de vida, por outro que supostamente é melhor. E não estamos falando de lugares periféricos. Não. A Paulista foi feita, sobretudo, por imigrantes que deram certo, ou profissionais liberais, né? Exatamente. Tem a coisa do Riscala Jorge, que a própria Renata Geraçães Exatamente. estudou, né? Mas não só. Quer dizer, ali tinha o casarão do Matarazzo. Derrubaram o casarão do Matarazzo. Você fala, esses dias eu até falei, né? Mas tá bom, era um ricaço que explorava as pessoas e tal, mas, bom, mas o sujeito foi um dos homens mais ricos da América do Sul durante muito tempo
tinha a mansão dele lá que virou shopping center, né? E essa casa do Matarazzo, inclusive, é um exemplo excelente para continuar um pouco nesse nosso ponto. Família Matarazzo teve aí esse grande império capitalista, né? O que é interessantíssimo de pensar em termos de agenciamento territoriais, né? Com unidades em Ribeirão Preto, Sorocaba, até fora de São Paulo, construindo uma espécie de complexo que alimentava as próprias indústrias, né? Desde do agro, que na época era chamado de agricultura só, até mesmo a industrialização e empacotamento de macarrão. Mas aquela casa tinha sido destinada no governo da Erundina para ser a sede do Museu do Trabalho. Aí, ó. Teria um uso sensacional. O querido colega lá da Unifesp, Jaime Rodrigues, escreveu um texto belíssimo, né, que se chama Do Museu Inexistente. Olha que contraditório. O cara que era um patrão complexo, que foi processado, que teve várias revoltas envolvendo aí sindicatos, teve a sua casa destinada para ser o Museu do Trabalho, na terra que é chamada Cidade do Trabalho. Capital do trabalho. Esse epíteto do paulista trabalhador foi até vinheta de rádio já, né? Ele não existe. A casa foi demolida. Mas o Museu do Trabalho continua no papel. Nunca saiu do papel. Então, o que seria fazer um Museu do Trabalho na casa de um mau patrão? Ou de um expoente dessa grande industrialização que foi questionada? Tem uma coisa provocativa muito importante de se pensar. Na Avenida Paulista, de um grande conglomerado industrial, numa casa que foi construída por um arquiteto italiano importado, né, que foi Marcello Piacentini, com uma arquitetura que flertava com o facho lá, e que tinha como programa arquitetônico o Museu do Trabalho na cidade que é conhecida como Terra do Trabalho. Sobrou o tema, o restante foi todo apagado e virou um shopping. Shopping Cidade de São Paulo, né? Espelhadíssimo, aquela coisa. E puxando ali quase para as mesmas bandas, esse projeto do Hospital Matarazzo também, que é aquilo, até o slogan, né? Que gentrificação surreal é aquela? E é para uma destinação... um hotel de luxo, né? 6 estrelas, né? Franceses que compraram, né? Foi um grupo francês que comprou o antigo Hospital e Maternidade Humberto Primo, que tinha ficado abandonado há muito tempo, porque tinha dívidas com a Previdência Social, né? Então pertencia ao INSS, e tem umas histórias fantásticas. Eu fui conselheiro do Condefat durante um tempo, representando... O que é o Condefat? O Condefat é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. É um órgão da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e ele é o responsável desde 68 por escolher e zelar por aquilo que o Estado de São Paulo vê como demarcador da sua população, né? Então, historicamente, arqueologicamente, arquitetonicamente. Então, você tem lá um grupo de conselheiros que são nomeados por o secretário do governo e pelo governador para fazer com que nós entendamos o que é o patrimônio paulista. Então, ele lida tanto com as coisas físicas quanto com o imaterial, né? Com as tradições, com até mesmo os sabores aí. Eu fui conselheiro desse grupo durante pouco mais de 1 ano e meio, no mandato de 2, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil aqui de São Paulo. E lá eu fui o relator do processo vinculado a isso que eles chamam hoje de Cidade Matarazzo, que é o antigo Hospital Humberto Primo. E foi um processo muito estranho, porque quando houve, em 2014, um grande grupo de trabalho na gestão de uma outra presidente daquele grupo, designou-se que era a mancha, né, daquela área toda, que é mais de uma quadra, ali perto da Rio Claro, Pamplona, Alameda Campinas, do que seria efetivamente preservado. E eles escolheram deixar alguns pedaços daquela quadra, que pertenciam a outros grupos e não à origem do hospital, de fora desse tombamento. Quando o grupo francês comprou, ele fez um grande lançamento, colocou lá um hotel 6 estrelas, uma torre com um arquiteto francês assinando, que é o Jean Nouvel, trouxe também um outro arquiteto italiano para fazer outra parte do grupo, fez uma propaganda, jogada de marketing, refizeram, né, aquela capela que estava abandonada de Santa Luzia, todo mundo deve ter visto, né, ela ficou içada em grandes pilares para poder fazer 6 andares de estacionamento para baixo, e virou uma marca da engenharia nacional, isso. Que beleza. Uma grande propaganda. Muito bem. Aquilo criou um ponto de interesse para a cidade e valorizou o solo.
esse grupo francês chegou para o Condefat e fez uma contraproposta. A gente desistiu de manter o que vocês tinham feito com a gente em 2014, então agora que nós estamos aqui em 2022, 2023, a gente gostaria de aumentar o raio de tombamento. Passando pela rua, chegando nos jardins dos prédios da frente e impedindo a construção nessa nesga, nessa sobrinha de terreno atrás, porque a gente percebeu que vai valorizar esse marco arquitetônico que nós estamos construindo, que não tem igual em São Paulo. Esse era o discurso da petição deles. Chega o processo para mim. Aí eu vou olhar e falo, que interessante, tem uma demanda de uma construtora para construir nesse pedacinho de terreno que sobrou. Tirando partido do solo valorizado e do grande slogan, né, que é aquela terra segura e tal. Então o que eles pretendiam, de certa maneira? Evitar a construção adjacente, para que não tivesse vizinhos mesmo, e que eles não fossem concorrentes direto, né? Foi um processo difícil de instruir, ele era tombado também pelo município, né, pelo DPH, do Departamento do Patrimônio Histórico, seu órgão é o COMPRESP, é o Conselho Municipal de Preservação. E eu usei mão de um jargão que eles mesmos usavam, né, os representantes da iniciativa privada dentro do conselho, que era assim: a gente não tem o direito de impedir a livre propriedade dos demais da cidade de fazer o que quiserem. Por que nós vamos bloquear a construção de uma torre paralela de outra pessoa num terreno que não é de vocês? Eles não conseguiram comprar o terreno. E por que a gente vai fazer com que os prédios em volta, que agora sabem que não são tombados, possam até mesmo demolir esses prédios para construir outro? Isso virou uma discussão dentro do conselho. E qual foi a grande situação? É verdade, a cidade tem que ser liberal, ela não pode prejudicar os investidores. A gente salvou a cidade. Porque você evitou com que você privatizasse ainda mais um território que já estava completamente ensimesmado. Então existem jogos de força dentro do sistema de preservação que muitas vezes eles precisam ser usados num linguajar que não é o meu de formação, mas que a gente precisa, de certa forma, olhar... Você usou o discurso liberal para poder garantir a preservação da cidade, que não é o que os liberais querem fazer. Então, quando é o espaço da desigualdade, se você consegue perceber e prestar atenção nesse jogo de jogral mesmo, entre um grupo e outro, às vezes você consegue encontrar estratégias para poder fazer a sua luta prevalecer numa cidade em que ela está colocada o tempo inteiro. Sabe o que me lembrou? Você conhece também de perto, porque conhecedor que é de São Paulo, Rio e outras cidades, o rolo todo do Teatro da Lina Bobardi, né, a reforma dela, o Teatro Oficina. Sim. Zé Celso, a morte trágica, né? Eu fico tragicamente falando que um ariano alucinado, artístico, genial como aquele, foi como fogo embora do mundo, né? Mas deixou essa coisa do terreno ali, o Silvio Santos morreu também, mas a briga continua, né? Quer dizer, aquele terreno gigante do lado do teatro, aquela árvore belíssima. A Lina fez a reforma que aquilo ficou tudo transparente, não foi? Exatamente. Tem um muro que é de vidro, né? No fundo, você vê o que seria a continuação desse parque urbano no Bexiga, uma região que é muito densamente ocupada e com uma drenagem enorme, né? Se a gente lembrar que agora a outra borda do bairro está passando por essa grande polêmica com a estação de metrô também. Ele é um bairro em que a água fez parte da sua própria dinâmica de ocupação. Córrego do São Paulo era a cidade das águas, né? Tudo quanto é tipo de... O Tanque Reuno era ali, a gente tem o Itororó, a gente tem o Saracura, a gente tem outras tantas nascentes que estão naquelas imediações e que fazem inclusive essa própria ideia, né, mitológica quase, de que a epidemia de varíola que deu as bexigas, né, que também é transmitida pela água, que dá identidade para o bairro, a gente não vê água naquele bairro. Está tudo taponado, tudo fechado. Aquela área também tem nascente. Então você imagina você criar uma área livre para poder evocar inclusive esta efervescência de um material hídrico numa cidade que é muito irrigada e que a gente apagou, seria fantástica. Porque você devolve lógica para as próprias toponímias, que é outra coisa fantástica em São Paulo. A toponímia nomeou muito disso, a toponímia indígena, sobretudo. E a gente usa e a gente não vê. Por exemplo, Anhangabaú. Não é isso? Era o Rio do Diabo, como é que era a tradução? Era isso. Anhangabaú, esqueci. Buraco, né, também, porque ele é meio profundo. Se a gente pensar que esse córrego ainda está passando por ali e que ele ainda mantém essa etimologia, vamos olhar, a gente passa pelo túnel, em cima do túnel ainda tem o viaduto do Chá. O Tom Jobim ali, né? Exatamente. E o córrego ainda está embaixo do túnel. Então você imagina o que era essa topografia, nessa ruptura
brusca da área do chamado Triângulo Histórico para atravessar para o outro lado. Era um grande sulco, né? E esse sulco, na verdade, vem convergindo lá do Espigão da Paulista, criando esses dois córregos, Saracuri e Tororó, 23 e 9 de julho, que viram essa grande várzea que vai escavando um buracão. Quando a gente olha, e isso é uma beleza tão grande de São Paulo, a toponímia indígena ela é referenciada espacialmente. Geralmente eles falam do lugar a partir da descrição geográfica ou conformadora que tem lá. Uhum. Isso é muito bonito. A gente conservou os nomes e a gente apagou a característica geográfica. Então, para a gente que faz história, é fundamental indicar para os nossos estudantes e para a população interessada como é possível, a partir da nomenclatura, recompor esses cenários que ali estão. E isto não é uma questão só de saudosismo romântico, é de, inclusive, resistência e articulação de uma forma de ver a cidade que foi demolida, desaparecida, mas efetivamente a gente não apagou, porque criou para si a possibilidade de olhar com uma lupa que está ali no próprio lugar, no nome, às vezes. Impressionante, né? Então, Vila e Tororó, Córrego e Tororó, né? Tem toda essa discussão também da... Saracura é uma ave, que é uma ave que gosta de água, porque tinham pequenos alagamentos, porque era uma região de várzea, então ela também está autorreferenciada. Tamanduateí, cujo nome é lindo. Lindo, né? É aquele lugar, é o rio em que o tamanduá vai se alimentar. O tamanduá se alimenta de formiga. E aí a água... Quando aquela grande área cheia de meandros de várzea, no período de estiagem, que é o que nós estamos agora, baixa, você fica com lagoas em que esses peixes acabam morrendo, porque não vão ter aeração, não conseguem sair. As formigas vêm, fazem o trabalho de decompor aquilo, o tamanduá vem se alimentar daquilo. Então você imagina a concentração de tamanduá que devia ter naquela região. Por isso que antes, aí eu lembrei agora, né? Por isso que antes era Piratininga. São Paulo de Piratininga é São Paulo do peixe seco. Exatamente. Nome indígena. Que também diz respeito a isso, né? A professora Odete Seabra, no trabalho maravilhoso que ela fez de doutorado, né? Ela fala que nossos rios são rios de planície. Então, eles caem desses espigões que nós temos, a região da Paulista, para um lado do Pinheiros ou para o lado do que vem a ser o Engabaú Tietê, e também toda a Serra da Cantareira que desemboca na Anhembi, que é o Tietê. Eles são rios cheios de meandro, que eles vão fazendo um serpenteamento muito bonito, então eles com umas várzeas largas. Estas áreas são muito bonitas. Tem uma foto de 1932 que eu descobri na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, feita por um piloto da Marinha, do Rio de Janeiro, que num sobrevoo em janeiro de 1932 tirou foto da enchente da várzea do Rio Tietê, que não era um canal. Então é incrível que você vê todo aquele centro, Martinelli e tal, e de repente você vê uma mancha prateada atrás e a Serra da Cantareira num dia limpíssimo, que tinha chovido muito, estava alagado. Então você olha para aquilo e fala, como é que aquela largura de rio cheio de meandros, que era navegável, usado para recreação, a gente confinou num canal que tem, pouco mais de 60 metros, 80 metros. Rasgou, isso devia ser crime contra o planeta Terra, né? Então a gente demoliu tudo, não só a arquitetura, mas a paisagem natural que nós tínhamos, porque tem uma coisa da força, da potência das atividades da construção civil, que elas são enganosas. É como se a gente conseguisse, a partir delas, criar um determinado grau de espraiamento e potência discursiva que efetivamente a gente não tem. Porque a gente depois vai ser cobrado por um planeta maior. Eu tive um professor na universidade, lá em São Carlos, o Jorge Caron, que por acaso fez a Torre da Cultura, lá na Dr. Arnaldo, que foi um dos homens que mais me marcou intelectualmente. Na graduação? Na graduação. E você é arquiteto de formação lá na... Eu me formei na USP em São Carlos, quando na época ainda era Escola de Engenharia de São Carlos, depois houve a separação, hoje ele é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né? O Caron falava uma coisa numa das aulas de paisagem que ele dava para nós, que eu nunca esqueci, isso foi em 1998. O ser humano é uma criatura tão pequenininha que se arrasta entre uma montanha de gases chamada céu e uma montanha de relevos variados, que a gente chama de crosta terrestre, que acha que consegue modificar tanto lá quanto aqui. E é isso, a arquitetura tem esse poder de querer fazer suas marcas acontecerem moldando o que já veio moldado. Só que essa potência explosiva da construção civil, ela não dá conta. Porque a gente, por mais que faça prédios muito altos ou grandes intervenções no rio, ela sempre vai ser muito menor do que quando a gente olha para essa escala muito maior. E a gente paga o prazo.
Está pagando, né? Aliás, é a grande questão da condição humana hoje em dia. Quer dizer, há tempos, né? A gente pode dizer que desde o início do Capitaloceno, né? Fernanda Tique, ó, falei para vocês aqui, se a gente tivesse no Jô Soares, o pessoal ia fazer, né? Sorte dos alunos dele que estão carentes agora porque ele está na gestão, como pró-reitor aqui de pós-graduação e pesquisa da Unifesp, historiador da arquitetura e do urbanismo, arquiteto e urbanista, aliás. Você não pode ir embora aqui desse primeiro provocação que você veio, finalmente. Ele ficou aqui me enrolando esse tempão, mentira. As agendas não estavam batendo. Mas, olhando aqui para essa... Não, antes da câmera aqui. Ainda não, voz de minha alma. O pessoal... O Brasil é muito desigual. A gente está pensando aqui nas desigualdades urbanas e nessas reconstruções e ressignificações de paisagem. Mas como o Brasil é muito desigual e tem uma iniquidade de paisagem brutal e social, o pessoal acha que quando a gente fala de outras cidades do mundo, porque a gente eventualmente foi, está sendo blasé, né? Mas a gente sabe que não, ainda mais na nossa condição aqui, filhos de classe trabalhadora, professores, operários, né? Uhum. Mas você é um cara que conheceu e morou em Nova York, conhece outras cidades aqui também da América Latina, além da América do Norte, conheceu várias do mundo europeu, e outras tantas. Então eu quero ouvir, assim, rapidamente, né, definições assim, tipo, Nova York. Por que as pessoas deveriam ir para Nova York conhecer, mesmo diante do Trump agora? Bem, com o Trump acho que as coisas ficam mais complexas, mas a despeito dele, eu acho que Nova York é uma cidade que demonstra pra gente sonhos de um sistema que a gente ficou envolvido, né, até o último fio de cabelo, que é o capitalismo. Mas com um grau de generosidade que a gente foi perdendo no capitalismo mais contemporâneo. Nova York, mas tem calçadas, vou voltar por onde a gente começou. As calçadas enormes, é gostoso andar. As pessoas andam. E Nova York tem um sistema de transporte também que favorece você fazer isso, tanto por baixo da terra quanto por cima, porque também tem trechos aéreos, mas sobretudo você faz conexões modais. Então, andar lá é uma experiência muito interessante, porque você tem de tudo naquela rua. E eu acho que ali cristaliza efetivamente o que é a possibilidade do encontro entre os desiguais, entre os que não são daquele próprio mundo, ou não são do mesmo idioma, ou não têm a mesma imagem, mas ela te permite olhar para uma ideia de sonho de uma cidade grande como uma cidade que quer criar redes, e essas redes iam sustentar uns aos outros. Não funciona mais assim, mas as calçadas estão lá e essas comunidades de imigrantes, elas recuperam um pouco isso que faz parte da história. Então, a América, ela tem cidades de imigrações, né? Buenos Aires é assim, São Paulo é assim, Nova York é assim, mas ali o fato de ter tido dinheiro público investido bastante na infraestrutura, você ainda consegue... Centro do capitalismo? Exatamente. Você consegue gozar de um prestígio, de uma possibilidade de entendimento dessa generosidade da vida urbana que a gente foi perdendo nessas cidades em que o capitalismo foi sendo vilipendiado pelo próprio capitalismo central, né? Impressionante. E não dá para perder a oportunidade de perguntar, e Paris? Por que as pessoas falam Paris tudo caro, tudo elitizado, tudo meio gourmet? Mas eu, né, que tive a oportunidade de ir algumas vezes, fico impressionado com aquilo. Aquela reforma osmaniana de fato seduz a gente, mas não só, né? Porque ainda sobraram uns trechinhos estreitos. Aquilo tem um charme brutal, mas também é o charme da classe trabalhadora, né? Sim. E Paris, ulala. E tem uma coisa intelectualizada com Paris, que é a população, por mais que ela seja pobre, ela tem um grau de pertencimento ao lugar muito forte. Então, até aquilo que eles chamam de banlieue, né, que seria traduzido porcamente por periferia, ela tem marcas... Do arrondissement ali, né? Exatamente. Ela tem uma marca de pertencimento dos grupos que se fixaram ali que é muito bonito. Porque você percebe como as pessoas se reconhecem e transformam aquilo no seu locus, na sua casa, no seu existir mesmo. Paris, eu acho que tem uma dimensão interessante, porque ela é inversamente proporcional à fama que ela tem, em tamanho. Porque a gente conhece muito Paris, e até você ir lá pela primeira vez, você acha que ela é uma cidade grande, como a gente conhece nas metrópoles da América, né? E ela não é. Não, você anda rapidinho de um bairro ao outro. E a primeira vez que eu fui para lá, eu acho que eu andava uns 13, 15 quilômetros por dia. Eu falava, gente, é muito impressionante como você consegue. Eu quero ir naquele lugar e você vai. Ao contrário de São Paulo, né? Que você tem 100 quilômetros de zona norte a zona sul. Mas Paris te dá uma coesão e uma capacidade de ver esses capítulos todos da própria formatação daquele território a poucos passos. Né? Isso é impressionante. É impressionante. E aí, para América Latina, qual que você mais gostou?
Eu gosto muito de Buenos Aires, acho uma cidade espetacular, até mesmo porque as esquinas de Buenos Aires estão discursos especiais. Todas as esquinas de Buenos Aires foram pensadas, porque elas são chanfradas intencionalmente para serem um ponto de atração. Então, se você for a Buenos Aires, não deixe de olhar para esses cruzamentos, porque eles vão revelar para você discursos, às vezes até brigas entre vizinhos da diagonal para aquilo acontecer. E acho que tem uma dimensão de vida política, de protesto, de absurdamente reconhecimento dessas territorialidades que tem lá. Mas quando eu conheci a Cidade do México, um pouco antes da pandemia, em 2019, eu fiquei muito impressionado. Ela me lembra bastante São Paulo por essa desconexão, por ter micro-territórios, mas ela tem uma coisa que São Paulo não tem, as pessoas estão na rua. A gente usa a rua em São Paulo no horário comercial para correr, né? Para entrar no buraco do metrô, ou para pegar o ônibus, ou para ir para o trabalho. Das 5, 6 da tarde aquilo esvazia. Aí depois começa de novo com os territórios como o Brás, que tem essa vida noturna do comércio. Mas a Cidade do México as pessoas estão lá. O Rio de Janeiro tem isso. Né? As pessoas estão na rua. As pessoas usam a rua. As pessoas usam o espaço público. Paulista tem praça para levar cachorro para passear, para tirar foto, eventualmente, depois sai correndo e se tranca de novo. As nossas noites, na grande maioria dos bairros de São Paulo, são solitárias. Solitaríssimas, né? E fechadas. Não tem cidade efetivamente pulsando. Isso é um perigo também, né? Porque aí A violência aumenta porque você fica refém de um determinado grau de situação que está colocado ali. E eu acho que o mais maluco da contemporaneidade é como tem pipocado essas torres de observação remota para a segurança. Quer dizer, você já deve ter visto vários totens instalados em frentes de prédio, que são pessoas que te observam fazendo qualquer coisa na frente daquele domínio contratado. totens horrorosos, inclusive, Exatamente. Tem até um que é uma firma aí com o nome do meu sobrinho, que vocês já vão reconhecer, porque é um nome bem dos anos 80. Essa figura, ela demonstra, alguém está te olhando, você não sabe quem é uma armadilha da transparência, né? Mas essa armadilha da transparência, na verdade, emula aquilo que você poderia fazer com o seu próprio olho, que era estar na rua. Quanto mais pessoas na rua, mais segura ela vai ficando, porque você vai criando aquilo que a Jane Jacobs, né, uma grande referência aí para a história do urbanismo dos anos 60, falando de Nova York, falava, os olhos da rua. O seu vizinho, sabendo qual é o seu fluxo, quem está ali, ele vai tomar conta da sua casa, vai olhar para você, vai conseguir entender. Quando você cria esse tipo de instrumento remoto de observação, você empresta algo que a gente sempre fez na história da humanidade, que era o quê? Olhar para poder garantir segurança. Só que quando você tira a pessoa, você está olhando para si a partir de algo que você não sabe se alguém está olhando mesmo. Então esta vigilância de segurança 24 horas por dia, ela não devolve a urbanidade, no sentido da convivência, mas ela pretende defender e devolver a urbanidade que é da relação pacificada, e que eu acho que não tem, né? Exato, é violenta, brutalmente. Fernando Attic, uma alegria te receber aqui, finalmente, é a primeira e de muitas outras vezes que você virá, mesmo que agora esteja ali na gestão da Unifesp. Você que me conhece desde 2014, no mínimo, já faz aí mais de uma década agora, né, meu cara? Eu era um jovem desesperado com doutorado. Lembro de uma vez que eu encontrei você e a Cristina Campos no Rio, no evento que eu fui, e eu estava atrasado já para entregar a tese, e aí a gente sentou num café, você e a Cris olharam para mim e a tese. Eu quase comecei a lacrimejar, na verdade, falei, tô ferrado para entregar. É um rito de passagem. Trabalhando, feito um condenado da terra para variar. Mas, como você sabe, eu fui para Campinas, fiquei lá um tempão na PUC, e fui em função do ICL voltando para São Paulo. Queria voltar para São Paulo, né? Claro que tem outras forças daí também, mas óbvio que queria e tal. Mergulhei aqui na causa do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Aliás, inclusive, se inscrevam no ICL. São vocês aqui que fazem esse espaço qualificado do Provocação Histórica para receber um arquiteto e urbanista para falar 1 hora de coisas que, em geral, vocês não vão encontrar em outros lugares. Então, façam parte da causa aqui, venham e assinem aqui o ICL e venham conosco. Attic, eu voltei em 2023, assim, já com 40 anos, no ano que eu fiz 40 anos, aí a mãe morta, né? Aquele luto, a gente não sabe o que a gente faz nessas horas, né? As pessoas deviam botar a gente em casa, fica um pouco aí parado. Aí não, né? Vou voltar para São Paulo, achei que ia ser aquela Maria Antônia que eu vivi, 2008, 2009, 2010, ali da era Lula-Dilma. Voltei. Rapaz, um barulho insuportável, a pobreza ainda mais latente, violenta,
no lugar que eu fui morar primeiro, ali na Vila Buarque, eu tinha que saltar literalmente os corpos das pessoas na calçada. Ajudava e tal, mas sabe? Muitas pessoas. A Cracolândia dissipou, sem iniquidade brutal. Eu falei, meu Deus. E aí depois mudei para um outro lugar que o barulho da Martins Fontes, o tráfego pesado de automóveis, aquilo me entrava no ouvido, comendo meu cérebro. Tudo isso para dizer que, em função disso também aqui, porque a arte é mimesis, eu sempre te admirei, e eu fui escrevendo crônicas, claro que não tem a ver com você ter começado, mas por causa do portal do Célio Notícias, escrevendo crônicas históricas, falando de história, de Brasil, mas de cidade. E aí eu lembro que assisti aquele filme Zona de Interesse, que fala do líder de Auschwitz, o nazista, o Rudolf Höss, ele morando lá numa casa bonitona do lado do muro de Auschwitz. Você não vê a iniquidade, mas você ouve o barulho das pessoas desesperadas. É esse barulho que eu estou vendo na cidade. Aí escrevi essas crônicas, que virou livro, inclusive, põe aqui na tela, Voz de Minha Alma, o Crônico e Anacrônico. Aliás, né, temos aqui as nossas crônicas muito próximas. Vamos lançar junto esses livros aqui. Tem bastante a ver. Vamos combinar. Crônica e Anacrônica, escritos de um operário do tempo e do fim do mundo, como a gente conhece. Que são... Lindo. Não tem essas sensibilidades do arquiteto que manja muito. Aliás, se vocês querem ir para o Rio de Janeiro e contratar alguém para isso, chame o Atico, que ele sabe tudo. Ele vai com um guarda-chuva assim, aponta tudo que vocês quiserem. Então, escrevi em função dessa sofrência poética que você tem, né? Muito bonito isso. E que bom poder falar que o livro saiu também aqui com você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer, meu camarada. E antes da gente se despedir, olhando para aquela câmera ali, ó, você vai responder algumas questões da verdade. Chegou a hora. Põe aqui nele Voz de Minha Alma, ó. Olha lá, ó. Viu? Tem um drama, né? Tem uma coisa lá. Fui enquadrado agora. Enquadrado. Mas, a partir das suas vivências por essas cidades do mundo, pensando como pesquisador, como arquiteto, historiador, urbanista, poeta das cidades que você é, pensando com os olhos também. Obrigado. O que é a arquitetura? A arquitetura é uma manifestação que muitas vezes não dá certo. Gostei. Porque eu acho que dentro dela existe um sonho, que é uma capacidade inerente do ser humano. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a gente desenvolveu. E existe entre o sonho e o fazer uma sequência de mediações. E essas mediações, muitas vezes, elas se colocam em relações que são muito desiguais. E neste processo, o arquiteto sonhador precisa de um cliente para viabilizar essa construção, porque a construção é dele, embora você tenha sonhado. De um operário, uma sequência de artesãos e artífices para fazer aquilo funcionar, mas você precisa de um lugar no chão que seja seu. E muitas vezes você não consegue ter a primeira parte, que é o chão que vai te receber, é o chão que você acabou de falar, que saltava por sobre esses corpos colocados. Então, ser arquiteto muitas vezes é ser frustrado, porque você pode ter belos projetos, mas se você precisa fazer aquilo, acolher pessoas, o seu traço, por mais que ele seja feito por inteligência artificial, ele não existe. Então ele não sai do papel, ou não sai da sua mente. Fernando Atique. E para não perder a oportunidade, Brasil, meu Brasil brasileiro. O que é o Brasil, Fernando Atique? Atique é antigo, né? Atique é antigo. Você é de origem libanesa, né? Meu avô veio do Líbano, uma cidade chamada Hasbaia. Chegou aqui por volta de 1913, ele nasceu em 1895. E veio com os irmãos, com a mãe, o pai, ficou radicado no interior de São Paulo. E o Líbano foi um protetorado, né, francês, então o que seria Atire acabou virando Attique, que lembra Antique. Então é velho, é antigo. O meu pai se chama Rames, que é escudo antigo. Rames. Então quando a gente olha um pouco para esse país, ele tem um potencial de agregação, de acolhimento, de... O Líbano e o Brasil. Generosidade, que traz até libaneses que não dominavam sequer nenhum traço cultural e ficaram aqui. E eu acho que tem situações dentro desse país que são de esperanças renovadas, mas que são frustradas numa velocidade muito maior do que acho que no tempo do meu avô, dos nossos pais, porque agora tudo é muito mais acelerado, né? E as coisas são muito mais voláteis. Eu estou caminhando por 50 anos, acho que daqui 2 anos faço 50, se eu estiver bem até lá, espero.
Mas eu não sei te falar se eu ainda consigo conservar os sonhos que eu tinha lá em 94, quando eu prestei vestibular, ou que eu tinha em 2010, quando eu entrei na Unifesp, porque alguns parece que não tem mais tempo da gente ver acontecendo. E outros que a gente julgava perenes ou duradouros foram vilipendiados uma velocidade assustadora. Então, o Brasil, ele é um esforço de renovar esperanças. Eu acho que isto é o que faz a gente não ficar num desespero causal, sem limite, sabe? Fernanda Tic, senhoras e senhores, despeças do seu grande público. Eu queria agradecer muito a você a oportunidade. O Lindener é um companheiro de jornada, inclusive investigativa, que eu conheci por caminhos muito estranhos da própria universidade. Eu achei a dissertação de mestrado dele, fazendo um trabalho de orientação de uma... Eu desse meio até hoje. De uma querida orientanda, que hoje trabalha no Arquivo Histórico Municipal, e escrevi: olha, eu sei que você é orientando da professora Beatriz, de quem eu gosto muito, e eu estou aqui orientando uma pessoa que tem bastante a ver com o que você produziu. Você gostaria de vir fazer banca da nossa querida Vanessa? E ele veio, e aí grudou. Aí tem várias superfícies parecidas, a gente é muito diferente e muito parecido ao mesmo tempo. Eu acho isso muito legal, porque vai realimentando aí superfícies que ficam, às vezes, amortizadas. Então, obrigado pelo convite. Fico super feliz em saber que você está com essa investida, que tem repercutido. Você trouxe pessoas que eu admiro muito aqui já. Foi um privilégio enorme poder elucubrar coisas aqui que ficam soltas às vezes na cabeça da gente, com uma pessoa que responde em igual medida com genialidade e com capacidade criativa e argumentativa como o Lindener. Esse rapaz tem uma mente privilegiada, uma capacidade rara de articular situações. Então, é um privilégio de fato. Muito obrigado ao ICL por abrir essa oportunidade, de certa maneira, para eu poder falar um pouquinho aqui também. Me emocionou aqui, ó. Eu sou tímido no fim das contas. Você que é genial, meu querido. Sempre te admirei muito. Muito obrigado, Lindener. Sucesso para você. Beijo. Tchau, produção. Peraí. O Léo, o nosso glorioso Léo aqui, ó, Leonardo, eu sempre falo errado o sobrenome, Leonardo. Fala de novo na voz de minha alma aqui. O Leonardo Gucci, o nosso glorioso aqui, produtor e manja do audiovisual, que está operando aqui a voz de minha alma hoje, ele é herdeiro do Militão Augusto de Azevedo, que é um dos grandes fotógrafos das paisagens urbanas de São Paulo mudando, né? Sem dúvida. Então aqui fica o registro ao Leonardo. E visitem o museu, o novo Museu do Ipiranga, porque essas coisas do Militão Augusto que mostram essa cidade em transformação, inclusive suas questões sociais e as permanências da escravidão, estão lá no Museu do Ipiranga. Um abraço para o pessoal que está lá, para o Davi Ribeiro, para o Paulo Garcês, que é o diretor, para a Vânia e para a Solange, foram minhas professoras. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, Tic. Um abraço. O encontro que vocês sempre esperaram. João César Castro Rocha e Gessé Souza. No dia 31 de julho, às 8 horas da noite. O tema desse encontro: quem são os verdadeiros inimigos do Brasil? Um encontro inédito, que há muito tempo as pessoas pedem e que o ICL conseguiu organizar para vocês. Vambora que esse eu quero assistir também.